Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês. A paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. E bora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aqueles que nela andar não se desviará, nem para a direita, nem para a esquerda. Irá sempre à frente, que o nosso rumo é o céu. Mas tenha temor para com Deus e caráter, para você não pegar a Bíblia e se desvirtuar e fazer ao seu bel prazer, como nós temos visto muito os falsos profetas. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura. Nós vamos aqui começar no 10, né? E o textuário da palavra diz assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Vamos aqui. 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas em estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, mas nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 11. Os falsos apóstolos. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão os sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior ao mais excelente apóstolo. E se sou rude na palavra, não o sou contudo nas ciências, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Porque, porventura, humilhando-me a mim mesmo,
para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos vestir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe, mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como vós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. O sofrimento de Paulo, por amor do evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebi-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo-vos sensato, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sob o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das mãos. 12. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu vi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas o que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me
não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis, aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitar-me-ei de vós por algum daquele que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Os últimos aviso aos coríntios, saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo, perante Deus, e tudo isto, o amado, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, eu seja achado de vós, como não quereríeis, que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e prostituições e desonestidades que cometeram. 13. É esta a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente o digo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora não sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fraco, quando vós estáis forte, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco.
Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Gente, vamos terminando aqui o último capítulo de 2 Coríntios, né? Depois nós vamos iniciar aqui, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. É pequeno, é pequenininho. Depois, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, né? A Epístola aos Filipenses, depois vem aos Colossenses, aos Tessalonicenses, depois tem 2 de Tessalonicenses, Timóteo, mas é tudo, gente. Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, mas é tudo pequenininho as coisas. Tiago, depois vem Pedro 2, João. Estamos terminando a Bíblia. Depois vem João 2, João 3, Judas. E vem o livro da Revelação, que é o Apocalipse, né? Que foi quando João foi preso lá na ilha de Patmos. Porque João foi jogado num caldeirão de óleo, né? E aí ele não se queimou, não aconteceu nada com ele. Daí o rei da época lá, o rei, sei lá, o coronel lá, mandou prender lá na ilha de Patmos. E foi lá que Deus deu a revelação para ele do Apocalipse. Que é um livro, gente, que as pessoas morrem de medo. Né? Quando vem a palavra de Deus de Apocalipse, o pessoal tem medo. Mas para nós cristãos não é pra gente ter medo. É pra gente estar feliz. Alegria, porque Apocalipse é o último livro, né? É o livro da revelação, que vai acontecer. E aqueles que é cristão devem ficar felizes, porque a gente fica feliz é porque Jesus está voltando, gente. Pra gente morar na nova Sião, que é adornadas desde o céu, a nova Jerusalém. E aí tem gente que vai ficar tremendo. Eu fico feliz quando vem Apocalipse. Quando vão falar, ó, Deus revelou a palavra aqui em Apocalipse. Tanto de Apocalipse, começa a pregar, eu fico muito feliz. Porque eu sei que o meu rei, ele vive, né? E o meu rei vai voltar para buscar nós. Porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Esse dia eu tava falando com Deus assim, Deus, ó, 2025. Já tem 2 milênios, 2 décadas e 5 anos que o Senhor foi embora. Partiu dessa terra. Voltou aos céus. Jesus, não tá na hora do Senhor voltar pra buscar a gente, não? Porque esse mundo só tem aflição, né? Um desgosto nessa terra. A gente vê as notícias aí, meu, não tem nada de bom, né? E que nem eu falo assim, e a gente vê que o inimigo só tá lançando os dardos dele, as artimanhas. A gente tá vendo aqui o mundo é uma abominação, é uma desolação. Daí eu falei, meu, isso não tem mais nada pra oferecer. Volta, Jesus. Vem buscar a sua igreja. E eu oro para Deus, Deus, completa o número dos escolhidos, que fala que tem o número dos escolhidos para entrar no céu. Completa o número dos escolhidos, Pai. E vem buscar a gente, porque é muita. A gente vê assim, a gente que lê a Bíblia, a gente vê assim, como que o inimigo se levantou nessas últimas décadas, como o inimigo está conseguindo, até as leis, Deus, umas leis de Belial, umas leis de Baal que foi colocado nesse mundo, e os cristãos aceitou, bate palma, Pai. Cada coisa que a gente vê, eu falo, meu Deus. Mas Deus tem um grande levante, Deus tem um grande amor pelo Brasil, né? Embora essas leis do cão que tem, que eu tô orando, mudei minha oração, falei, Deus, que essas leis de Baal, essas leis desses deuses pagãos venham cair tudo por terra. Porque eu falei meu marido esses dias, o Estado é laico, o Brasil pode ser laico, que nem dizem, mas Deus não é laico. E nenhuma lei, nenhuma, tá acima da lei de Deus. Nenhuma lei tá acima do poder de Deus, né? Falei, quem vai levantar do seu trono vai julgar esse mundo com a vara da justiça vai ser Deus. Porque a Bíblia fala que o mesmo Deus foi de ontem, ele é hoje eternamente. A Bíblia, o povo tem gente que fala, ai, a Bíblia é só um livro. A Bíblia foi escrita por homens, ai, por coisas, foi escrita por pessoas. Quem garante? Falei, para você pode ser um livro, para mim é a boca de Deus falando conosco. E ela é só um livro assim, foi escrito em quantos séculos que a Bíblia foi escrito? Quantas pessoas foram escritas? Eu estava vendo esse dia um pastor explicando, só que ela não tem nenhuma discordância, ela não tem discordância, e foi lida, foi traduzida para várias línguas, já tem várias versões, só que ela não se contradiz, gente. Não se contradiz. E a gente vê aí lá em Israel, quem segue, tem canais aí que mostrando a Bíblia viva, que a gente vê lá coisas que bate certinho com a Bíblia. Né? Mas só que tem gente que quer debater com a Bíblia. Até dentro da casa da gente, às vezes, é um clima pesado que o povo quer debater. Eu falo, a Bíblia pode ser um livro, ele fechado lá na estante, mas ela aberta na sua mão, você lendo, ela é a boca de Deus falando com você. E eu sempre digo, a Bíblia nos constrange, ela nos exalta, ela nos deixa, ela faz a gente chorar, né? Porque daí quando você começa a ler a Bíblia e pede sabedoria para Deus, Deus vai abrir seus olhos espirituais, né? Vai tirar a cegueira do seu olho, né? E aí você vai ver as coisas. Aí, aquilo que você está fazendo de errado, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, você não vai mais fazer. Você vai querer andar reto. Certo. Aí tem gente que fala que não. Ah, a Bíblia é só um livro. Eu falei, não, meu filho, pode ser pra você, pra mim, é a boca de Deus. Eu amo ler a Bíblia. Né? E Deus fala, ai daquele que tira uma vírgula e um tio, né? Ai daqueles que fazem essas leis que não são de Deus. É Deus quem vai dar um jeito. Então, gente, eu espero que vocês leiam a Bíblia, que vocês gostem de ler. O vídeo ficou um pouco escuro, gente. Eu ia fazer lá em cima, mas não deu certo, porque o quarto lá
tá com eco. Eu vim aqui pro meu quarto, coloquei aqui na frente da janela, mas aí ficou um negócio ruim. Daí eu coloquei aqui, não ficou muito legal, mas o vídeo é assim mesmo, né? Que o meu intuito aqui é levar a palavra de Deus. A Bíblia fala, ide-vos e anunciai o evangelho a toda a criatura. Se ela vai receber, bem. Se ela não vai receber, amém. Porque cada um vai dar conta da sua vida, das coisas que você fez, vai ser perante Deus. Né? E a Bíblia fala que aquele que crer, né, e obedecer, vai ser feliz. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura ou o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Gente, compartilha os vídeos aí da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Que a Bíblia é lâmpada para o nosso caminhar. Tchau.